Olá, muito boa tarde, Minas Gerais. Hoje é dia 18 de julho de 2014. Agora são 4 horas e 29 minutos. Nós já nos conhecemos, eu sou Stanley Guzmán e quero agradecer desde já a você, meu amigo, minha amiga, pelo prazer da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Eu gostaria de pedir licença a você, como bom mineiro que sou, para entrar na sua casa e te entregar, a partir de agora, as principais notícias de Minas Gerais. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou obedecendo ordens do meu amigo Pedro Cavanelas e tenho que mandar um abraço lá para o meu querido Edmundo. Olha só, Edmundo Pé de Alface. O Pedro Cavanelas manda um abraço lá na Feira dos Produtores e mandou falar com você o seguinte: ô Edmundo, você tá lindo assim, banguela, viu, rapaz? O Pedrinho mandou um abração pra você. É assim que o Brasil Gente acontece, mandando um abraço daqui pra lá, recebendo o seu de lá pra cá, e pra cá você pode mandar pra mim através do 3349-5315. Esse é o telefone mais conhecido de Minas Gerais. É pra cá que você liga, que você deixa o seu recado, que você fala conosco. E quando nós tocamos esse telefone, vem cidadania para cá, nós levamos cidadania para lá. Então anota aí, 3349-5315 é o telefone do Brasil Gente. Quer falar conosco no Twitter? Então você já sabe, @BrasilGenteMG. Aqui você manda sua mensagem e nós retuitamos na mesma hora. O nosso Facebook, você também conhece, é Brasil Gente Minas. Você também deixa sua mensagem lá e nós conversamos. E por fim, a nossa mensagem de texto, 72250. Você digita e deixa a sua sugestão de reportagem. E se tiver alguma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, liga também, manda mensagem que nós vamos fazer a questão de te atender, tá certo? Olha só, eu começo o dia de hoje, a tarde de hoje, contando para você que 2 estelionatários foram presos, acusados de venderem anúncios em um jornal inexistente. Segundo a polícia, um dos homens se passava por delegado para dar mais, digamos, legitimidade ao golpe. Acompanhe comigo a matéria. O Biran Gonçalves de Aguilar, de 47 anos, e Jefferson Ventura Lopes, de 49, seriam os responsáveis pelo esquema. De acordo com a polícia, a dupla mantinha um falso jornal e oferecia anúncios. Para piorar, um dos suspeitos se apresentava como delegado. Ele oferecia, se identificava como delegado de polícia. Há algumas outras informações que nos levam a crer que em outros casos se identificava como coronel da Polícia Militar, justamente para, com isso também oferecendo o serviço de propaganda e também oferecendo uma proximidade entre o estabelecimento comercial e a polícia, militar ou civil. Ainda segundo a polícia, os suspeitos tiveram o cuidado de articular um golpe bem feito, tanto que os recibos e cheques eram em nome do falso jornal. A empresa, pelo que consta nas nossas apurações iniciais, aí, ela tinha o CNPJ, ou seja, ela era uma empresa regularizada. Verificamos também indícios de que o jornal, de fato, poderia ter sido feita uma tiragem mínima. De acordo com as investigações, a empresa de fachada teria sido criada há pelo menos 2 anos. Com a divulgação do caso, o objetivo dessa nossa apresentação é justamente diversos outros indicados aqui, outros estelionatos praticados, para que as vítimas possíveis aí, que elas compareçam até a delegacia, nos relatando, para que nós possamos dar continuidade às investigações e também para evitar que outros fatos aconteçam. Jefferson, que já tem passagem por estelionato, negou qualquer tipo de golpe. Segundo ele, o jornal existe e é distribuído pelas ruas de Belo Horizonte. Sou publicitário, comercializo anúncios por telefone para um jornal. Qual jornal? É para o jornal Alerta Policial. Existe esse jornal? Existe jornal. A polícia orienta os comerciantes para que eles não caiam neste tipo de golpe. Os proprietários de estabelecimentos diversos, se alguém se identificar como policial e oferecer qualquer tipo de serviço, que essa pessoa colha os dados do indivíduo que se identificar e tentar fazer o contato, seja policial civil, fazer o contato via 197, ou policial militar, fazer o contato via 190, explicando a situação ocorrida e repassando os dados repassados por esse indivíduo para que seja feita uma apuração preliminar acerca do caso. E olha só, é bom que se explique que o estelionatário é quem pratica o ato inscrito no artigo 171 do Código Penal. A pena vai de 1 a 5 anos.
Mas o que me chama a atenção é que esse boêmio aí já havia sido preso pelo mesmo delito. 1 a 5 anos. Não tem fiança, porque quando a pena é maior do que 4 anos, não tem fiança. Ou seja, você não paga e sai. Ele deveria responder o processo preso. Mas aí, como nós temos essa grande deficiência na nossa lei aqui no nosso país, ele pratica o ato e volta para a rua. E detalhe, vocês acompanharam comigo na matéria, 2 anos, a empresa está aberta, com o CNPJ, com a documentação. A polícia jornal, você tem, aí fica até a dica, para que você seja dono de um jornal, tem que registrar o jornal no cartório de títulos e documentos da capital, da cidade onde você se encontra, e mais ainda, tem que informar na hora do registro qual é a gráfica que o jornal vai ser rodado. Não é esse samba do crioulo doido que você está pensando aí não, tá certo? Então, ó, tem aí o barulhinho da cadeia para ele. Deixa eu colocar o barulhinho da cadeia só para eu esquentando de uma vez. Tem aí, primo? Então vamos lá, ó. Para esse aí, ó. Fiquei no vácuo. Primo, vamos de novo. Para esse aí, ó. Ih, rapaz, mas tá atrasado. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber onde está meu querido amigo Jacques Leal. Nayane, põe o Jacques aqui para mim. Onde é que ele tá? Ô, Jacques, cadê você, meu amigo? Boa tarde, Stanley. Boa tarde, amigo ligado aqui no Brasil. Gente, a gente está aqui na divisa dos bairros Coração Eucarístico e Calafate. Essa aqui, ó, é uma das principais avenidas dessa região aqui, ó, Avenida Via Expressa. Muitos carros circulando por aqui. Aliás, em Minas Gerais, a frota hoje chega a 9 milhões de veículos. 1.600.000 estão aqui na capital. E sabe por que a gente está aqui, doutor Stanley? Para trazer uma realidade que está cada vez mais preocupando a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a Jari, o Detran aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais também. A combinação perigosa envolvendo direção e celular. Os números estão só aumentando e já já a gente volta para trazer todos os detalhes dessa situação e flagrantes. O telespectador vai acompanhar aqui no Brasil, gente, flagrantes fresquinhos e que chamam a atenção pelo número de casos que fizemos hoje à tarde aqui na capital. Já já eu volto trazendo essas informações. Stanley. Então me interrompa a qualquer momento que você tiver o flagrante aí, tá certo? Estando a matéria no ar, me interrompa aqui, ok, meu amigo? Já te chamo já. E olha só, uma mulher de 57 anos teve a parte da perna decepada depois de ser atropelada por um carro roubado. Olha a cabeça da matéria por si só. Teve a perna decepada, parte dela, por um carro roubado. Sabe onde foi? Aqui em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, um homem roubou um táxi e começou a ser perseguido por um carro da PM aqui perto de Sarzedo. Durante a fuga, a vítima, que estava em um ponto de ônibus, foi atingida. Acompanha comigo a matéria. Um cinegrafista amador registrou a chegada da vítima ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, às 8h42 da noite, trazida pela ambulância do SAMU. Mais de 2 horas após o acidente que aconteceu na cidade de Sarzedo, região metropolitana da capital. A vítima, totalmente imobilizada, seguiu direto para o bloco cirúrgico. Cleusa Fagundes Cruz, de 57 anos, perdeu muito sangue e teve parte da perna direita decepada, quando o carro roubado por Luciano Aparecido dos Santos, de 36 anos, perdeu o controle e atropelou a vítima, que estava no ponto de ônibus, e em seguida capotou. O suspeito teve apenas algumas escoriações, foi medicado e levado para a delegacia de Betim, na Grande BH. Na porta do hospital, encontramos os filhos de Dona Cleusa, que estavam angustiados em saber que a mãe poderá ter a perna amputada. A única coisa que eles esperam é que o criminoso pague, ficando preso. Nós estamos chegando a um período na sociedade que as pessoas boas, vamos dizer assim, que querem sair para o trabalho, ficar depois do trabalho com a família, ter um final de semana de lazer com a família, estão tendo que ficar presos em casa por causa da bandidagem que está solta aí na sociedade. Então é um sentimento assim de tristeza, porque a gente sabe que isso não é um fato isolado. Isso, o que aconteceu com a minha mãe, todo dia acontece. Então é uma coisa que o governo, os dirigentes têm que tomar uma atitude, porque não é uma coisa que acontece um dia. Está acontecendo várias vezes ao mesmo dia. O que eu espero é o seguinte, que assim como capturaram ele, que mantenham eles presos.
Porque hoje em dia o que a gente vê muito é... prende um bandido hoje, daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, ele está na rua de novo e faz a mesma coisa. Eu acredito que é o seguinte, o bandido ele tem direito de se redimir do que fez, tem sim. Mas aquele que comete um crime, paga o que é devido, aquela punição para ele, sai e comete o crime novamente, ele não está querendo se interagir com a sociedade, ele está querendo viver na bandidagem. Coberto de razão esse cidadão que deu essa entrevista para nós, filho, inclusive, da mulher. Olha, a senhora passou por uma cirurgia e permanece internada, né, no Hospital Pronto-Socorro João 23, em estado grave. Porém, o estado é estável e respira em ar ambiente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aí em casa, meu querido amigo e minha querida amiga. Eu sempre coloco uma pergunta aqui para nós discutirmos durante o dia e venho colhendo depois a opinião de vocês. A pessoa que pratica um roubo, pega um roubo, um carro, vamos colocar o caso concreto, tá, gente? Um carro e sai enlouquecidamente dirigindo aí para poder fazer a fuga. Nesse caminho, ele atropela alguém e correndo o risco de matar, para você que está em casa, ele praticou uma tentativa de homicídio? Ou nós podemos entender que foi só uma lesão corporal de natureza grave? Você que está em casa, fala comigo. Liga para cá no 3349-5315. Dá a sua opinião. Fala comigo no Facebook. Fala comigo no Twitter. Sabe por quê? Porque se nós não continuarmos ou aumentarmos o volume do nosso grito, se nós não falarmos cada vez mais alto a nossa indignação, porque ele foi educado. Esse colega aí que falou conosco, deu uma entrevista para nós, foi educado. Ele deixou bem claro. Você está vendo aí nas imagens o bandido que fez o roubo e que, na minha opinião, e se eu pegar o Código Penal, nós temos um problema muito sério aqui em Belo Horizonte. Então, com os amigos, e um grande desafio para a Polícia Militar, que tem que acompanhar isso de perto. Então, na minha opinião, e pelo que diz a lei, para mim, tentativa de assassinato foi o que esse bandido que atropelou essa senhora praticou nessa madrugada, tá certo? E detalhe, né? Não é um crime só não. Não é um crime só não. Deixa eu falar pra você aqui. Eu fico nervoso com uma coisa dessa, sabe por quê? Porque não foi só um crime, não. Ele roubou um taxista e depois vai e assume claramente a intenção de matar, dirigindo sem nenhum cuidado e decepando a perna dessa senhora aí, tá certo? É uma coisa que nós temos que a todo instante fazer o que aquele senhor falou. Não pode um bandido como esse praticar uma atrocidade, um ato terrível como esse que nós estamos noticiando para você, e daqui a 2, 3 meses ele está na rua, se é que vai demorar isso tudo, não é certo? Se é que vai demorar isso tudo. Agora, deixa eu falar com você, te dar uma notícia de um soldado que morreu após ser atingido por um tiro de fuzil no tórax dentro do quartel na minha Juiz de Fora. A vítima prestava serviço de guarda na portaria da brigada. Ainda não se sabe a origem e nem como o disparo foi feito. Acompanhe comigo a matéria. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, quando o soldado chegou para trabalhar na sede da 4ª Brigada de Infantaria de Juiz de Fora. O jovem chegou a ser atendido pelo SAMU, mas morreu no local. O corpo do militar foi levado para o IML.
A vítima, que não teve nome divulgado, estava no último período do serviço militar. Ela foi atingida no tórax por um tiro de fuzil. O Exército não informou se foi o próprio soldado quem disparou a arma ou se uma segunda pessoa estaria envolvida no acidente. O inquérito policial militar foi instaurado para investigar o caso. Imediatamente foi aberto o inquérito policial militar. Esse inquérito ele vai ser finalizado em 40 dias. E nós, após esse tempo, nós vamos ter, né, todas as informações de como que aconteceu, o fato em si. O comando da 4ª Brigada lamenta muito o ocorrido na parte da manhã, por volta de 7 horas da manhã. Nós tivemos um disparo de fogo de arma e vindo a falecer um soldado que estava adentrando de serviço. Imediatamente foi acionado, né, os militares foram acionados, a família foi informada, né, desse ocorrido lamentável. Foi prestado para ela, está sendo prestado o apoio médico, psicológico e também religioso. Olha só, me preocupa quando o assunto é o Exército, porque eu servi o quartel em Juiz de Fora, no 10º Batalhão de Infantaria. Aí a 4ª Região Militar, é a sede do Exército em Juiz de Fora. Quando fica na portaria, eu quero contar para vocês como é que funciona, ficam 2 soldados, geralmente é o soldado que está cumprindo o serviço militar obrigatório, né? É aquele que vai fazer o alistamento e chega lá, ele fica por um período de 1 ano. Esse policial fica parado, ele mais um, na portaria. Aí eu pergunto para você que está em casa, e desde já eu peço licença às autoridades do Exército para poder perguntar o seguinte: tem gente tomando tiro de fuzil às 7 horas da manhã aí em Juiz de Fora para poder demorar 40 dias para concluir o inquérito? Né? Deixa aqui na cara do índice de situação. Não pode demorar isso tudo, né? Não pode demorar isso tudo. Primeiro, pega o fuzil do policial, do soldado que estava ali, do soldado que estava de guarda, e veja se todas as capas estão lá dentro. Porque o fuzil fica aqui, ó. Abrir a tela para você que está em casa entender. O fuzil fica aqui embaixo, ó. Olha para mim. Assim. Como foi no tórax, pode ter acontecido alguma coisa? Sim, pode, é possível. Lá no quartel nós temos treinamento de momentos como esse. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode. Mas não se está tomando todos os dias tiro de fuzil a ponto de demorar 40 dias. Tá certo? Agora, não é uma janela que se abre sobre esse fato. É uma janela que se abre sobre esse fato. Por quê? Porque quem tem fuzil hoje de uso restrito do Exército, nós sabemos quem são. Ou é a polícia, ou são os bandidos. E aí, não pode demorar 40 dias não, minha autoridade. Agora, deixa eu contar pra vocês um negócio que aconteceu no metrô. Metrô, um barraco. Um bandido é agredido por passageiros do metrô depois de tentar assaltar uma pessoa. O homem já tem passagem por assalto à mão armada e afirma que é usuário de crack. Acompanhe comigo a matéria. Com muito sono e aparentemente sob efeito de drogas, Sérgio Luiz Rezende Júnior, de 23 anos, foi trazido para a central de flagrantes da Polícia Civil. Cansado, o suspeito aproveitou para tirar um cochilo na cela. Agentes da Polícia Ferroviária Federal interceptaram o suspeito, que teria tentado assaltar um passageiro, mas acabou agredido pelas demais pessoas. Perguntou ao passageiro que horas tinha, o passageiro tirou o celular. E quando tirou o celular, ele disse que estava armado e mandou ele passar o celular. Como ele não mostrou a arma, o passageiro se atracou com ele e foi pro chão. E nisso chamou a atenção dos outros passageiros, que começaram a pegar ele, a bater nele e jogar ele contra a parede. Aí nós chegamos porque já tinham avisado a gente que estava tendo assalto. Sérgio estava agressivo e chegou a ameaçar os agentes. Ele fez ameaça de morte quando sair, que eu e o outro policial vamos estar mortos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tem passagens por assalto à mão armada. Tem passagem por 157, né, e que estava precisando efetuar essa prática dessa situação, porque ele está passando por necessidade, problemas familiares ou problemas financeiros. A vítima do assalto preferiu não gravar entrevista. Sérgio alega que decidiu assaltar para comprar drogas. Joguei móveis, estava doidão. Você usa o quê? Na minha terra, homem muito doido, a gente cura, sabe com o que é? Com enxada. De Libra. Há poucos dias viraram para o senhor, doutor, o senhor fala lá de enxada, depois o senhor... Vida. Agora, eu estou muito
Quero pedir desculpa também para os policiais que ouviram de você sua essa hora que você é muito machão, porque nós estamos cansados, a sociedade está cansada de ver. Tinha que tirar a mão do rosto para poder mostrar. O rosto não, a cara. Tem que tirar a mão da cara dele, sabe por quê? Porque aí... No momento do acidente. O saldo, pequenos estragos nos veículos que estavam estacionados. Utiliza o sistema de freio a ar, dá algumas pistas. Os freios, né, na roda, correto? Ela é composta, né, por uma válvula, né, que tem aí uma carga de 7 de ar. Essa válvula ela é acionada. Quanto a falhas registradas, que quase sempre terminam em acidente, o encarregado que os Mas a minha pergunta então é a seguinte, será que as empresas responsáveis
pela manutenção desse tipo de trabalho, de serviço nos veículos, está fazendo da maneira correta? Porque a gente fica achando que o problema é do motorista, a gente fica achando que o problema é do carro, não. Mas o problema pode ser também da empresa que era autorizada, responsável por fazer aquela manutenção e que fez de forma, aí eu vou falar para vocês o seguinte, fez de forma negligente. E eu preciso explicar para vocês de uma maneira muito clara que a negligência é quando você tem a obrigação de fazer uma coisa e faz ela de maneira mal feita. Aí a lei diz, como diria meu querido Felipe Junqueira, quando você age por negligência, imprudência ou imperícia, você tem a obrigação de reparar o dano. A responsabilidade é sua. E esse é um assunto polêmico, nós sabemos. E polêmica eu trago para vocês agora. Depois de notificar 2.000 motoristas infratores para entregarem a carteira de habilitação durante Motoristas receberam um mandado de intimação como este para comparecer ao Detran para a entrega da CNH. Quem entrou com recurso na Jari, que é a primeira instância, ainda tem no prazo de 30 dias para entrar com novo recurso junto ao CETRAN. E quem entrou com recurso no CETRAN e não foi provido, tem o prazo de 3 dias para procurar o Detran e entregar a CNH. O documento destaca a data de apresentação do motorista, 20 de julho, próximo domingo. O domingo foi atendendo o pedido da grande parte dos condutores infratores. Porque o que acontece? Muitos alegam que trabalham de segunda a sábado e gostariam de vir aqui no domingo. Mas a OAB argumenta que a designação para o mutirão no domingo afronta direitos constitucionais. Existem várias regras e vários o Estado tem mesmo, e como cidadão, o que eu percebo é que há mas o princípio do contraditório, o devido processo legal tem que ser respeitado. Então, o que nós estamos discutindo porque se eu falei que é polêmico mesmo. Segundo, marcamos quando a OAB fala em ilegalidade, ela quer dizer o quê? Não existe ato administrativo. Você está vendo comigo as imagens aí do ofício que a Ordem dos Advogados colocou. Não existe ato processual, ou seja, não se pode praticar um ato oficial, uma coisa legal, não se pode praticar nos domingos e feriados. Então, para mim, é difícil entender que num domingo
mais de 2.000 pessoas que foram notificadas vão ter que comparecer. Vocês número. A delegacia quer atender o interesse do cidadão, e eu acho até legítimo, faz o seguinte, coloca essa entrega como opção. Especialista, com todo respeito aos demais, peço licença para poder divertir. Porque é o seguinte, se a gente comparar os números de agora com os dos 3 primeiros meses desse ano de 2014, nos primeiros 3 meses, 21.000 ocorrências na capital. Já agora, dos 6 primeiros meses, 40.000, ou seja, dobrou. E um detalhe, no ranking do Detran, do Jari, da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, o que a gente vê é o seguinte, o uso do telefone na direção ocupava, o ano passado, a 4ª posição. Já agora, ocupa a 2ª posição. Mas com um detalhe, uma ressalva importante se dizer. Quando a gente fala da primeira ocupação, são aquelas pessoas que dirigem 20% acima da velocidade. Mas para isso, há como se mensurar, utilizando equipamento para medir se a pessoa está ou não acima da velocidade permitida. Já a utilização do celular, é preciso que o agente de trânsito esteja observando para então operacionalizar essa multa. E aí acredita-se que a utilização do celular na direção já ocupe a primeira posição. Essas são imagens então que a gente está acompanhando agora de flagrantes. Teve um caso até inusitado de um rapaz que, ao observar que estava sendo filmado com o celular na direção, deu uma paradinha, deu uma olhadinha e aí fez um joia pra gente. Porque tá errado, né, Stanley? Tem as imagens aí, Jacques? Temos as imagens. Vocês estão vendo aí, gente? O Jacques fez essa em menos de 20 minutos, não foi isso, meu amigo? Exatamente, menos de 20 minutos, mais de 20 pessoas dirigindo e utilizando o celular. Pois é. Ou seja, uma média inferior a 1 minuto. Uma infração em menos de 1 minuto. Pouco mais de 40, 45 segundos. Ô Jacques, se nós ficássemos aí a tarde inteira, nós não tinha arquivo para poder guardar essas imagens todas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que mostra que cada vez mais as pessoas estão assumindo o risco, e a gente sabe dos riscos existentes. Em outros países, por exemplo, há casos em que a justiça lida com muito rigor, as pessoas prendem, mas lamentavelmente, Stanley, o que se vê é o seguinte, enquanto esse tipo de infração aumenta, a penalidade para ela é média, é uma infração média, 4 pontos na carteira e infração que custa só R$ 85,13 no bolso do infrator, infelizmente. Então está explicado por quê, né, Jacques Leal? Mas olha só, quero que você fique aí e acompanhe comigo o seguinte. Eu tenho uma imagem de um flagrante de um motorista de ônibus que dirigia falando no celular. Tá certo? Eu quero que você veja comigo essas imagens, porque realmente elas... Aí, você está vendo comigo na tela. Tá certo? Meu querido amigo Michael Stallone que fez a imagem. Como se não bastar. Olha, gente, peraí. Aí... Não, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece toda hora. Mas, pelo amor de Deus, ele tá... Olha só, eu quero até inclusive... Você volta com o Jacques aqui pra mim, Jacques? Você tá vendo as imagens, o motorista de ônibus tá falando ao celular e tá mandando mensagem com a mão e dirigindo com a outra, com vidas na responsabilidade dele na condução.
Então, quer uma coisa pior do que isso? Eu outro dia estava dentro de um ônibus, tive que chamar a atenção do motorista porque ele estava dirigindo, seguindo para o meu bairro, exatamente contando a história da família, da vida toda e dirigindo exatamente com uma mão. Essa cena que a gente está vendo, ela tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, considerando que é um ônibus que leva muitas pessoas e eu, pessoalmente, vivenciei essa experiência, tive que chegar perto do motorista e falar, moço, o senhor está dirigindo, o ônibus está cheio, muitas pessoas aqui dentro, e o que o senhor está fazendo não está certo, não está correto, não é isso? E aí, é isso mesmo, e aí eu digo sempre para o nosso telespectador, quando você tem uma situação como essa, que é flagrante, você está vendo que é flagrante como aconteceu com você, não dá para julgar na conta da fatalidade quando acontece uma tragédia dessa. Não dá. Não é isso? Então, assim... Não dá de jeito nenhum. Eu queria que você dissesse para mim o seguinte, você está aí agora, a qualquer momento, te peço de novo, a qualquer momento que você tiver uma imagem, para que o nosso telespectador que está em casa possa acompanhar conosco o flagrante, me interrompa, tá certo? Ok. Te peço essa gentileza, meu amigo. E olha só, eu peço a você, o Jacques vai ficar lá esperando e montando. Nós vamos rapidamente para o intervalo e na volta os flagrantes de motoristas imprudentes, negligentes aqui na nossa capital. Eu volto já.